Bem-vindos ao canal Professor Irineu Fava Neto, mestre em matemática. Vamos resolver mais algumas questões da prova para concurso PM do Estado de São Paulo, prova 2023, soldado segunda classe. Mas antes, pessoal, curtam o canal, se inscrevam, comentem e compartilhem. Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Então já vamos escrever para não esquecer os dados. Então 3 saídas. É isso, vamos por 3. Vou imaginar que fossem 3 ralos, né? Leva um tempo de 2 horas e 20 minutos. Já vou aproveitar e passar esse tempo em minutos para converter só numa unidade de tempo, né? 2 vezes 60, 120, com 20, 140. Então, 140 minutos. São 2 grandezas aqui, né? Número de saídas, né? Vamos por 3 ralos com a mesma vazão e o tempo. Aí, continuando, utilizando-se agora apenas 2 saídas, nas mesmas condições, aí ele pergunta: a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas, então ele quer razão. O que é razão? É a divisão entre 2 números. Então, ele quer a razão entre o tempo, vou escrever aqui embaixo, ele quer a razão entre o tempo, vamos colocar T2 de 2 saídas, entre o tempo, que vai levar para esvaziar com 2 saídas, então, dividido com o tempo utilizado para esvaziar com 3 saídas, nessa ordem, tá? A ordem da pergunta, o tempo gasto com 2, dividido pelo tempo gasto com 3. A razão é a divisão entre 2 números. Então, ele quer a razão do tempo gasto com 2 para o tempo gasto com 3 saídas. Voltando aqui na nossa regra de 3, com 3 saídas leva a 140 e com 2 leva a quanto? Vou chamar de T2 para lembrar que é 2 saídas. Vou chamar de T2. Tá? Porque o T3 nós já sabemos que é 140. Agora, o mais importante é nós sabermos, tá? É nós sabermos se é uma questão de diretamente ou inversamente proporcional. Não é. Pensemos. Quanto mais saídas de água, o que vai acontecer? Ou quanto menos, tanto faz a pergunta, né? Quanto menos, vou perguntar quanto menos aqui, acho que fica mais fácil de vocês pensarem. Quanto menos saídas de água, mais demora, né, para esvaziar. Então, quanto menos saídas de água, mais demora. Ficou inverso, quanto menos, mais tempo. Então, é inversamente, quanto menos saídas, flechinha para baixo, mais tempo demora. É inversamente proporcional. E aqui a gente utiliza, tem 2, 3 técnicas aqui para a gente fazer a conta. Quando é diretamente proporcional, por exemplo, quanto mais a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui, que não é o caso aqui, a gente faz aquela multiplicação em cruz, né? O resultado aqui de multiplicação na diagonal dá o mesmo resultado da outra diagonal. Aqui não. Aqui a multiplicação entre as grandezas dá o mesmo resultado. Por exemplo, grandeza aqui, quais são as grandezas aqui? Grandezas, número de saídas, né? Que é 3 e 2. E as grandezas tempo. Tá? Então, uma grandeza vezes outra grandeza tem que dar sempre o mesmo resultado. Grandeza número de saída vezes grandeza tempo, tem que dar o mesmo resultado
que é a grandeza, número de saídas aqui também, vezes o tempo. Então fica assim, ó. Você pode montar a tabela com a grandeza, saída e tempo, na horizontal assim, ou grandeza e tempo na vertical aqui. Por exemplo, colocar o 3, o 140 aqui embaixo, o 2 aqui e o T2 aqui. Tanto faz. O importante é você saber que uma grandeza vezes a outra grandeza sempre vai ter que dar o mesmo resultado. É isso que você tem que fixar. Então, a grandeza 3 saídas vezes o tempo 140 vai dar o mesmo resultado que a grandeza saída vezes o outro tempo. Essa é a característica de grandezas inversamente proporcionais. Então, 3 vezes 140 dá 420, então tem que ser o mesmo resultado que 2 vezes o tempo 2. Passando o 2 dividindo, o tempo 2 vai ser 420 dividido por 2, 210. Como você pode observar, o tempo deu maior porque diminuiu o número de saídas. Então, voltando aqui na expressãozinha, o que aconteceu? Vamos fazer a razão, né? Então, tempo 2 deu 210 dividido, né, por 140, que é o tempo 3. Vamos dividir? Então, eu vou pôr a folhinha um pouco mais para a nossa esquerda aqui e fazer a continha aqui para nós. Então, 210 dividido por 140. Uma vez 140, 140, para 210 vai faltar 70. Né? Então, 70 aí não pode, põe 0, quanto 140 cabe? Cabe 5. 5 vezes 140, 700. Para 700. Então, cabe uma vez e meia. Letra D. Vamos para a próxima questão, gente, que é a questão número 25 da prova do ano passado. Vamos lá. A questão 25 fala o seguinte, envolve porcentagem aqui. Com um total de R$ 252, comprou-se apenas 2 produtos, tá? Sendo que o preço pago em um deles 10% maior do que o pago preço no outro. O preço pago no produto mais caro foi de quantos reais? Então é o seguinte, ele comprou 2 produtos, eu não sei quanto ele pagou em nenhum dos 2 produtos. Então vamos chamar o primeiro produto, de X. Ele pagou X reais. Mas ele tem uma informação importante aqui. Ele pagou no outro produto 10% a mais. Então, o outro produto, vamos separar, depois a gente monta a equação. Então, ele pagou o outro produto, o produto anterior, mais 10%. Então, mais 10% do valor do outro produto. Então, ele pagou o produto anterior, que é X, mais 10% de X. Tá? Então, somando tudo, ó, o primeiro produto mais o segundo produto, que eu vou pôr aqui, X mais 10% de X, igual R$ 252, que está escrito aqui no texto. Ok? Então, agora é só resolver a equação. Ó, X mais X, 2X, mais... Bom, 10 dividido por 100 é 0,1. Então, fica 0,1x igual a 252. 2x mais 0,1 vai dar 2,1x igual a 252. Vamos continuar a continha aqui. Tá? Então, 2,1 vezes x igual a 252, só passar dividindo, 252 dividido por 2,1. Tá? Vamos dividir. 252 dividido por 2,1.
uma casa após a vírgula, uma casa igualadas às casas. Vamos cortar a vírgula. Então, eu pego 25 para dividir por 21, cabe uma vez só. Sobra 4, abaixo 2. Vai dar 2 certinho, né? 2 vezes 21, 42. Para 42, nada. Abaixo 0, 0. Então, um produto custa 120, um dos produtos. Só que ele quer aqui, ó, o preço pago no mais caro. Bom, só que o mais caro, ele fala que é 10%, porque esse aqui é o produto X. Eu acabei de procurar o X, tá? Eu acabei de procurar o X. Se o X é 120, o mais caro é 10% a mais, né? Então, o outro produto é 10%, só que 10% aqui tá fácil, né? Então, o outro custa 120, mais 10% que é 12, que é R$ 132. Voltando aqui nas alternativas, letra C. Tá ok? Então, em breve a gente voltará aí com mais questões, ok? Muito obrigado. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar, dar o famoso like e até a próxima.